Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe e vamos conversar um pouco agora sobre o Karuna, Karuna Ki. O Karuna Ki é um sistema baseado no Reiki Sui, que se desenvolveu bastante, que teve vários desmembramentos e se tornou bastante popular. Algumas razões assim interessantes com ele, né, que eu vejo. Apesar de não conhecer muito de algumas ramificações, não ter acesso ainda a material de leitura, eu fico mais no Karuna Ki, que é o Vicente Amador que criou e que disseminou, que é um sistema aberto, ele não tem nenhuma restrição. A gente tem o Theramai e o Karuna Reiki também, que são mais restritos, então esse eu não tive acesso. E tem algumas características bem interessantes do Karuna. A primeira delas que eu colocaria assim é uma comparação meio direta com o Reiki Sui. Eu considero o Reiki Sui um sistema de Reiki muito direto, muito rígido, muito duro, talvez eu diria, até, sob certos aspectos, né? Ele tem os símbolos são bem focados, físico, emocional, mental, espiritual, e ele atua de uma forma bem direta, né, durante a aplicação. O Karuna, eu já vejo ele como um sistema, vamos dizer assim, suave, macio. Durante a minha experiência com aplicações de Reiki e tratamentos, eu percebo que o Karuna, ele se insinua, né, lentamente no meio do Sui, para um pouco o Reiki Sui, flui o Karuna em determinados pontos, em determinados momentos, e logo em seguida volta o Reiki Sui. O Karuna, assim, é muito amoroso, muito compassivo, a energia muda radicalmente durante a aplicação. A gente se sente com o cardíaco, né, com a questão amorosa muito mais afluída. E isto é um ponto assim, dos mais marcantes durante a aplicação. Eu não lembro de ter feito uma aplicação de Karuna de início ao fim, ao longo do tempo. Ele sempre entra junto com outro sistema. E basicamente o que eu mais utilizo realmente é o Sui. O Karuna também, ele oferece para o reikiano, a cada nível, 4 novos símbolos. Cada símbolo tem uma área de atuação, tem uma área de abrangência, né? E isso é bem interessante. Mas diferente um pouquinho dos símbolos do Sui também, eu vejo como os símbolos do Karuna, eles muito intuitivos, muito intuitivos. No meu começo com o Sui, eu forçava um pouco os símbolos, colocava os símbolos, né? Me sentia mais à vontade traçando antes. Então, quando eu cheguei no Karuna, as primeiras aplicações não me vinha essa necessidade, essa vontade de traçar os símbolos antes da aplicação. Mas durante a aplicação, em determinados momentos, vinha o Zonar, vinha o Hala, vinha o Hart, né? O Binosa, eles surgiam em determinados pontos da aplicação, indicando a mudança de sintonia de energia, ou seja, parava o Sui, entrava o Karuna, e depois eles sumiam de novo. Então, esses símbolos, as pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas, né? Ficam um pouco muito críticas com relação para que serve, para que não serve, quando vai, quando não vai. Os símbolos do Karuna são mais intuitivos, isso não tem como a gente alterar, é uma percepção que a gente vai desenvolvendo com o tempo. O Karuna também, ele tem a participação muito intensa da Kuan Yin, né? Tem a participação muito intensa. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo um pouquinho de sensibilidade, a percepção da presença dela é muito grande, a interação com a energia da Kuan Yin é muito grande. E, até por isso, o Karuna é uma energia mais feminina, né? É uma energia mais suave. E por esse aspecto também é uma energia mais intuitiva, né? Não é uma energia tão direta quanto o Reiki e o Sui.
Durante a aplicação, a gente sente a presença, no envio à distância, a gente sente a presença da Kuan-Yin, né? Ela é a patrona do sistema e ela também é a fonte de energia de Karuna. É dela que emana a energia que o reikiano utiliza na aplicação. Então, o sistema do Karuna já é um pouquinho diferente do sistema do Reiki, porque há essa presença mais ativa da Kuan-Yin, né? Fornecendo essa energia, nos conectando com o Karuna, com essa questão de compaixão. E por ser uma energia feminina, sendo mais intuitiva, ela favorece esse desenvolvimento. É claro que as pessoas, às vezes, após fazerem o Karuna 1, por exemplo, levam bem mais tempo para utilizar ele e para perceber essa afluência de energia, exatamente porque a intuição não é algo assim que é muito natural hoje em dia nas pessoas. A gente é mais prático, a gente é mais pragmático, a gente é mais direto nas coisas, né? E as coisas materiais estão assim muito visíveis, muito palpáveis. Aí quando entra o Karuna, que necessita dessa intuição, a gente tem que se voltar um pouco para dentro da gente, para trabalhar essa energia com a gente primeiro e aprender a perceber essa energia, para depois notar ela fluindo para as outras pessoas. Muitas vezes a gente não percebe, não nota, mas é o Karuna que está fluindo, né? Essa energia que está sendo oferecida. E o reikiano, quando faz o Karuna, ele estabelece essa conexão com a Kuan-Yin, estabelece essa conexão com o lado mais feminino, que vai desenvolver todo esse aspecto de intuição, relacionamento, né, afetividade. Isso modifica bastante a gente. É um impacto bem considerável. Leva realmente algum tempo até a gente se sentir assim mais confortável para fazer uma aplicação, para usar os símbolos, ou até mesmo para perceber essa afluência de energia de Karuna. Eu gosto bastante do Karuna, desde o começo que eu descobri, senti uma ligação muito intensa, muito forte. Gosto muito da Kuan-Yin, né? Sempre peço a presença dela, sempre peço a energia, a compaixão dela, tanto comigo em alguns casos, quanto com as pessoas que eu estou aplicando ou estou iniciando. Mas ao mesmo tempo eu noto que para algumas pessoas a presença assim de um Buda, né, dentro do sistema, ela é muito intimidadora, é uma questão assim às vezes que mexe um pouco com a religião da gente, né, por ser católico, ser evangélico, protestante, ou bandista, ou muçulmano, né, alguma outra religião oriental assim. Então a presença da Kuan-Yin, ela é um impacto meio complicado de lidar. Eu tenho aqui na região dificuldades, às vezes, com turmas de Karuna, exatamente porque chega um momento que eu vou ter que falar na Kuan-Yin. E aí cria-se um clima, às vezes, meio estranho. Mas as pessoas que entram em contato e que se permitem receber essa energia, todas gostam, todas afirmam que realmente é uma energia muito amorosa, muito carinhosa, que ajuda bastante a gente. Então, acho que era isso um pouco mais sobre o Karuna, né? Para vocês não se preocuparem com a questão dos símbolos, mas também que trabalhem, né, com os símbolos. No meu curso eu ofereço algumas ferramentas de trabalho com eles que são muito interessantes. O desenhar os símbolos é uma das maneiras mais interessantes, porque a gente começa a traçar os símbolos e a colorir, e se torna uma atividade muito lúdica, onde a gente começa a entrar em contato com aquela energia do símbolo, e começa a entrar em contato com a energia do símbolo intuitivamente, energeticamente, e não em pegar o símbolo e decorar o que ele faz, o que ele não faz, para que serve, para que não serve. Então eu procuro estimular bastante isso nos meus alunos, né, para que eles realmente passem algum tempo desenhando o símbolo, brincando com ele, traçando com lápis, com canetinha, com giz de cera, com alguma ferramenta dessas para realmente entrar em contato com essa energia. Uma outra atividade são as meditações. Basicamente a gente tem duas meditações assim que eu acho interessantes. Uma, a gente traça o símbolo e faz com que ele entre pelo nosso coronário, né, e a gente veste o símbolo. Ficamos ali alguns segundos aproveitando a energia, é uma das formas legais.
E a outra a gente traça o símbolo também no ar e, após energizar, a gente pega ele com a mão e coloca ele no frontal. Passa-se também algum tempo, deixando aquela energia fluindo e se percebendo como é que a gente se sente com relação ao símbolo. Outra forma é a verbalização, é cantar, né? Falar o nome do símbolo várias vezes, de várias formas, com várias entonações, até a gente encontrar uma que fica bem adequada com aquele momento que a gente está vivendo. E isso é bem interessante, porque às vezes você fala o nome do símbolo de uma forma e ele não soa muito bem. A gente modifica um pouquinho a entonação, modifica o tom de voz, alguma coisa, e ele começa a se encaixar. Então isso também eu estimulo bastante, é interessante, né? Por exemplo, o zonar, que é o primeiro símbolo ali, que estabelece essa conexão da gente com a fonte, né? Com a Kuan-Yin, com o Karuna. A gente pode falar um zonar, um zonar. E podemos brincar um pouquinho com esses tons todos, com essas variações. Isso nos coloca de forma muito intuitiva com a energia do símbolo. Então, eu normalmente peço que as pessoas tenham um pouco mais de paciência com o Karuna, né? Deem um pouco mais de tempo para que essa energia se assente mais na gente, nos nossos corpos energéticos, que promova as modificações e que a gente aproveite de uma maneira bem diferente, né? Observando mais os resultados, observando mais o que muda na gente do que propriamente ficando focado no símbolo, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Essa é uma orientação bem interessante. E eu também recomendo que os reikianos façam o Karuna, né? Ampliem um pouquinho essa energia, porque realmente depois que você experimenta o Karuna e sente essa energia mais amorosa fluindo, e ela flui de uma maneira bem diferente, a gente realmente considera o Usui muito duro, muito direto, assim, né? Muito rígido na atuação dele. E aí chega o Karuna e ele praticamente pega a pessoa no colo e acaricia com aquela energia, e a sensação é bem diferente. Para o reikiano é um momento assim muito especial, a gente se sente bem feliz, né, com aquela percepção, mas tem essa contrapartida de que para se ter esses momentos a gente tem que se dar o tempo para desenvolver a energia, desenvolver a percepção. Não é à toa que o nível 1 do Karuna precisa ter o nível 2 do Sui. Então já exige que o reikiano tenha uma vivência, tenha um trabalho com a energia, né, para poder fazer o Karuna 1. O Karuna 2 já precisa que a pessoa tenha o nível 3A no Reiki. E mestrado em Karuna é para quem é mestre em Reiki. Então, está bem atrelado, está bem ligado com o Sui, né, exatamente com um complemento, com uma expansão de energia. Então, encorajo vocês a experimentarem, receberem um Karuna de um reikiano que já tem, ou então para os reikianos que façam o nível 1 do Karuna, né, e comecem a vivenciar essa percepção de energia diferente, a se cuidar, né, diferente. Assim como o nível 1 do Reiki, ele é para a gente mesmo, é o momento nosso de despertar. O nível 1 do Karuna também é para a gente, né? É o momento da gente cuidar da gente, de se amar um pouco mais e da gente despertar para o nosso ser em termos de compaixão, em termos de amor. E com a Kuan-Yin, tendo assim essa base de sustentação, é algo também muito interessante, né? Como terapeuta, às vezes a gente passa por situações bem estranhas, bem complicadas, e inúmeras vezes eu usei o mantra da Kuan-Yin, Namo Quan Shin Pusa, né? Ou Mani Padme Hum, e solicitei a presença dela como apoio, como uma fonte de energia, porque alguma coisa estava acontecendo que escapava da minha percepção, ou então que ia além daquilo que eu considerava que eu pudesse resolver. E em todas as vezes posso dizer assim, com absoluta certeza que senti a presença dela, senti a alteração de energia do ambiente, a alteração de atuação da minha energia de Reiki fluindo. E o resultado com o outro ali, com o cliente, foi muito interessante, muito bom.
Muitas vezes a gente até não menciona, né, que a presença dela, alguma coisa assim, mas ela vai estar presente sempre. É um apoio que, para quem trabalha com terapia, vale a pena ter, né, disponível e poder pedir, né, poder usar. Ok, pessoal. Obrigado, então. Mais um papinho básico sobre o Karuna aqui.